Palmeiras de olho em jogador do Zenit. Você se pergunta, todo dia um novo jogador na mira do Palmeiras? Basicamente é isso mesmo, porque o Palmeiras tem um mês para fechar suas contratações e fazer as suas reposições aí no mercado. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes. Tem também escalação e onde assistir o jogão de hoje de ida pela Copa do Brasil entre Palmeiras e Corinthians. E o Kelvin? Os detalhes da negociação entre Kelvin, CSKA e Palmeiras. A gente vai trazer tudo para vocês aqui também. E o triste destino do Patrick de Paula, como está sendo conduzido e terminando aí, não terminando, né? Ele tem muita carreira pela frente, mas como está sendo difícil a carreira, e triste, né? A carreira do Patrick de Paula, ex-Palmeiras, que era uma joia aqui do nosso clube. Enfim, vamos junto? Chega mais aí com o dedão no like. Você que já conhece o nosso trabalho, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Orlan Dias, a gente traz para vocês todo santo dia informação, resenha, entretenimento aqui sobre Palmeiras. Você que não conhece o nosso trabalho, cara, já sabe, espera até o final do vídeo, ou não sabe, né? Espera até o final do vídeo, aí você assiste e deixa o seu like e se inscreve, perfeito, meus amigos? Vamos lá e vamos começar do começo. Tá ansioso para hoje, Orlan Dias? Um pouquinho? É derby, né? Derby é diferente. Dia de derby, semana de derby, né, cara? Você vê, a gente trouxe ontem do Neto e a primeira coisa que você já vê, pô, por que o cara do nada tá xingando a Abel? Não tem como. Começa a se movimentar todo, né? Aí tá bom, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém. Vamos falar de Kelvin aqui, ó. Kelvin não participará do jogo entre CSKA e Lokomotiv Moscou nessa quarta-feira pela Copa da Rússia para finalizar a transferência dele para o Palmeiras. Como vai funcionar? Como vão ser os valores, os métodos aí da transferência? É o seguinte, as conversas entre Kelvin e Palmeiras, isso aqui são informações, tá? Apuradas já. Elas estão avançadas para que ele seja oficializado nessa janela de transferência. O Ramon Sousa, ele foi anunciado no começo do mês, agora o Palmeiras quer anunciar também o Kelvin. Como vai funcionar aqui a questão dos valores? Os dois clubes, o CSKA e o Palmeiras, eles já têm um acordo de negócio, que é o seguinte, no negócio, né? 5 milhões de euros, 32 milhões de reais fixos. Isso é o que vai ser pago pelo Palmeiras. 32 milhões de reais fixos e pode chegar a 38, pode chegar a 6,5 milhões de euros, pode chegar a 38 milhões de reais com bônus, considerando não tão fáceis de ser atingidos, tá? Não são bônus tão fáceis de ser atingidos. E resta ainda alguns ajustes finais ali na parte de documentação para que ele viaje para o Brasil e faça o seu exame, né? Faça os exames ali e assina contrato com o Palmeiras. E você já está se perguntando quem é o Kelvin, será que é Bagre? Não é Bagre? Detalhe, em 2023 todo mundo pedia ele aqui no Palmeiras, tá? Todo mundo pedia aquele aqui. Ele é a cria do Atlético Paranaense, ele foi para o CSKA em 2023, ele tem 63 jogos pelo clube russo, ele tem 5 gols e 9 assistências, e a contratação dele é uma reposição pro Mike, sem segredos aqui para vocês, né? Porque o Mike saiu e agora o Palmeiras traz um substituto. Aqui os prós, né? Pelo menos o que eu penso aqui. Ele é um jogador ofensivo, né? Um jogador bem ofensivo, ele gosta de atacar bastante. Até que falaram aí, eu vi alguns comentários dizendo que o Palmeiras está contratando um Mike mais novo. Pelo menos foi o que eu percebi. E aí o pessoal já está fazendo aquela pergunta: será que ele joga de ponta? Será que ele vai jogar na ponta? Que eu já fico preocupado. E aí, qual a sua opinião? Qual a opinião da rapaziada também, né? Qualquer chance de dobra de lateral, o pessoal já fica nervoso, né? Mas é parecido mesmo com o Mike se a gente comparar a questão do apoio ofensivo, né? O cara sempre. Aquilo que o Abel sempre faz, né? Dele colocar um dos laterais como terceiro zagueiro e liberar o lateral do outro lado. No caso, o Piquerez ali um pouquinho mais segurando e o Kelvin avançando. E aí você vai trocando durante o jogo, né? Mas é um ótimo jogador, igual você falou. Lá em 23, 22 que eles eliminam a gente, todo mundo pediu o cara, todo mundo falava muito bem, ele seleção de base, inclusive o pré-olímpico lá, a gente tinha o Maurício e ele, o Vitor Roque também, né? Tinha o Hendrick, que é quase que o Palmeiras daqui a pouco, a seleção de base do Brasil, né? Mas é um baita, para mim é um baita lateral. Eu até falei em relação ao Giai, especialmente, eu acho que ele é melhor que o Giai, mas o Giai já tá na frente, né? Já pegou alguns bons jogos aí titular também. É um reforço, é um baita movimento. Todo mundo reclamando de Mike e Marcos Rocha todo ano. Pô, renova com o Rocha, renova com o Mike, a galera reclama. Agora, negociou o Mike, liberou o Mike, ao que tudo indica, o Rocha também não renova, e a gente vai ficar com dois laterais novos, né? Dois laterais
ao meu ver, bons aí. Eu acho que bom para muito bom o Gia e o Kelvin é muito bom mesmo. Eu gosto muito dele. E aí, se negócio de dobra de lateral também, sim. Eu sei que a galera não gosta, eu sei que o Abel já usou e não deu certo. Mas é uma parada normal, tá? Não é também, o pessoal usa como se fosse um absurdo futebol. O próprio jogo nosso contra o Flamengo, quando a gente toma o segundo gol lá do Ayrton Lucas, o Flamengo tava com 2 laterais esquerdos. E é exatamente por isso que a gente tomou gol do Ayrton Lucas. Então não é nada normal. A questão é que tem que saber quando usar, né? Também, que às vezes o Abel exagera. Ele Pra pega o caramba. negócio, dá certo um jogo, ele começa a usar um. Tem que saber quando usar também. Exatamente. E eu vi o pessoal falando, Kelvin, Bagre, que não sei o que tem. Rapaziada, se você for comparar toda a contratação com a do Flamengo, talvez você fique triste mesmo. Porque aqui o Flamengo tá montando uma seleção, né? Eu tava vendo ontem o campinho do Flamengo ali. Meu Deus do céu, o time dos caras tá muito bom mesmo. Mas vou falar, entre Kelvin e Emerson Royal, eu não sei se Hum, precisa desse alarde todo não, viu? Calma não. aí, viu? Vamos com Então, calma. é até um ponto interessante da gente entrar, né? O Emerson Royal, a gente até falou dele aqui, eu falei quando ele estava sendo especulado no Palmeiras. Ele nunca foi Uhum. unanimidade nos clubes que ele passou, mesmo tendo rodado bem na Europa, ele nunca foi. Não é um puta lateral também. Inclusive, eu acho que o Wesley é mais lateral que ele. Eles vão sentir falta do Wesley, Acho. especialmente na parte ofensiva. Para mim, o Kelvin tem mais potencial. Talvez o Emerson Royal esteja mais pronto por ser mais experiente, né? Mas o Kelvin tem mais potencial. E também, realmente, não é para fazer esse alarde, não. Como se os caras estivessem contratando o Cafu e a gente, sei lá, o Fabinho Capixaba também. O pessoal exagera bastante. Exatamente. E sempre bom lembrar aí, né, cara? Porque o estilo de contratação do Palmeiras não vai mudar. Dificilmente vai mudar. Esse lance de trazer um jogador acima dos 30, esse lance de colocar algo em cima do mercado, o Palmeiras sempre vai trabalhar essa questão de jogador com potencial de revenda, de cara querendo se provar, porque não tem o caixa que o Flamengo tem, não tem o poder de arrecadação que o Flamengo tem. Então, assim, você tem que saber olhar as realidades e entender as filosofias. Basicamente é isso que você tem que fazer. Acho que o Palmeiras poderia investir um pouquinho, especialmente ali se tratando de meio campo, né? Pensando em meio campo, pensando em ataque, né? Acho que sim, poderia sim pensar algo nesse sentido. Mas é a filosofia do Palmeiras, a gente torce para dar certo. Eu sempre vou torcer para dar certo. Porque vocês veem que futebol é uma coisa com campinho montado, né? Você viu a rapaziada falando, olhava o campinho do Palmeiras montado no começo do ano. Nossa senhora, olha esse time, meu Deus do céu, vamos ganhar de todo mundo, vamos bater em todo mundo. Aí empatou, não presta mais ninguém. Empatou um jogo em casa, nossa, manda embora todo mundo, né? Vamos cair. Então, futebol é muito isso, né? É você saber mais controlar a emoção, a expectativa do torcedor do que tudo. Vamos falar hoje sobre Palmeiras e Corinthians também. Agora, ó, onde assistir, as escalações, né, a arbitragem. Vamos trocar uma ideia aqui sobre esse jogão de hoje, que é às 21h30. Palmeiras aí medem forças lá Palmeiras e Corinthians medem forças lá na Neoquímica Arena. Jogo de ida e vai ter transmissão da Globo e do Sport TV. Você pode seguir aí todos os lances também pela televisão, tranquilo. Você pode acompanhar, você não vai ter nenhuma dificuldade, né? E o momento do Corinthians é turbulento, viu, senhores? O momento do Corinthians aí como posso dizer, crítico, né? Por que não? Eles não Bem vencem há Corinthians. 3 jogos, bem Corinthians, ainda bem. Eles não vencem há 3 jogos na temporada e nos bastidores aí eles vão voltar o impeachment do Augusto Melo. Então, esse cenário aí, eles priorizam a Copa do Brasil e eles estão encarando esse jogo contra o Palmeiras como uma verdadeira final, uma verdadeira decisão. Vocês sabem que quando surge um jogo com o Palmeiras lá, os salários são acertados, né? O jardim é aparado, a mesa é limpa, tudo é feito lá. Eles funcionam quando é pré-jogo contra o Palmeiras. Então, do outro lado, você tem um Palmeiras aí com uma sequência positiva. Você tem, cara, de novo, eu repito, é o cavalo selado passando na frente do Palmeiras, viu? É aproveitar porque os caras estão em crise. Eles estão com o camisa 10 dele lá, o principal jogador dos caras, acima do peso, obviamente, né? E em crise, sem receber. Eles estão com um caos na diretoria, um absoluto caos. Eles não estão conseguindo jogar bola. O Dorival tá pressionado. E o Palmeiras vem num outro panorama. O Palmeiras vem de uma sequência positiva, tem 3 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro, se consolidou aí na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro também, e não perdeu depois da Copa do Mundo de Clubes. Então, você tem aqui 2 times em situações totalmente diferentes, e vamos aqui com as prováveis escalações, tá? Lembrando, provável escalação. E
Pela primeira vez aí, desde que chegou no Corinthians, desde acho que 28 de abril, mais ou menos, o Dorival ele vai contar ali com um trio de ataque titular dos caras, que é o Rodrigo Garro, o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Então, nas últimas semanas aí, a comissão do Corinthians, eles fizeram um trabalho ali de gestão de elenco para eles terem força máxima, né, no derby. Eles foram poupando, adaptando os jogadores ali para eles terem força máxima. Então, dessa forma, os caras vão ter os principais jogadores hoje para jogar contra o Palmeiras. Então, você vai ter a escalação dos caras, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martinez, André Carrijo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Bom time, um bom time. Bem sério, você é um bom time. E aí quem tá de fora, né? O Hugo, recuperação de cirurgia, tratado de hérnia, e o Maicon, e o Corinthians não tem ninguém pendurado. Aí o Palmeiras, com quem o Palmeiras deve ir a campo? O Palmeiras mexe mais uma vez no ataque, porque não tem o Felipe Anderson. Aqui eu vou falar pra você que não é dar um azar lascado, né? O cara jogou 450 jogos lá na Lazio. Uma lesão. Aí aqui no Palmeiras já perdi as contas quanta lesão ele teve. Felipe Anderson com problema no quadril. E o favorito aí para assumir a vaga do Felipe Anderson é Ramon Sousa. E eu gosto, porque o Corinthians não tem escolha, tem que vir para cima, né? Vamos ver o que o Dorival coloca aí. Mas o Corinthians tem que vir para cima e quando tem para cima, vem para cima, você abre espaço no costado do time ali, que é onde o Ramon Sousa pode explorar e partir em velocidade. E aí você tem aí também, além do Ramon Sousa, o Alan correndo por fora na disputa. Se o Abel vir para não olhar o Corinthians jogar, né? Vir para pensando em empate, o Alan pode ser esse cara que entre, tá? E aí o Palmeiras também não tem Murilo e o Bruno Fux ele segue aí na zaga junto com o Gustavo Gomes. Então, a provável escalação do Palmeiras aqui deve ser o Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Giai, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Ramon Sousa e Vitor Roque. Então, um quarteto ali na frente, levíssimo, para ou contragolpe, né? Ou um estilo de jogo mais rápido. É um estilo de jogo aqui que, pô, não tem como você ficar alçando bola na área. Né? Não tem como. Se não for bola parada mesmo, realmente, não tem como você ficar alçando bola na área. Jogo de pé em pé, contragolpe, jogo rápido e intensidade. É pelo menos isso que eu enxergo. E aí quem tá fora do jogo é o Murilo, o Paulinho, o Felipe Anderson e o Bruno Rodrigues. Aliás, o Bruno Rodrigues, hein, cara? Me surge uma curiosidade. Quando volta o Bruno Rodrigues? Bom, arbitragem. Arbitragem aqui, eu tenho certeza que todo palmeirense vai erguer a sobrancelha, já vai dar aquela coçadinha na cabeça. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro. Aí o assistente é o Bruno Bosquilha, assistente número 2, Bruno Rafael Pires, e o árbitro de vídeo é o Braulio da Silva Machado. Enfim, o que você acha hoje, Hernan Dias? Capacidade de ganhar lá a gente tem. Empate é um bom negócio? O que vocês pensam? Eu quero ganhar lá. Eu quero ganhar. Não quero nem um empate, eu quero ganhar. Eu acho que o Palmeiras pode ir lá e ganhar e pá, empurrar os caras para baixo. Cara, tem condição de ganhar, sim, ainda mais porque tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, né, no clássico se dão bem na casa um do outro, né? A gente, no final do Paulista, eles ganharam na nossa casa, a gente já ganhou lá várias vezes. Eu acho que a gente é o time que mais ganhou lá, junto com o Flamengo. Acho que é Flamengo, Palmeiras e Bragantino ganhou bastante lá. Então a gente já não é um bicho de sete cabeças ganhar lá, não é um negócio absurdo. O Corinthians está numa pequena crescente nos últimos jogos, né? Conseguiu empatar com o Cruzeiro, com o Botafogo. Acho que contra o Botafogo, inclusive, deu uma poupada, mesmo assim conseguiu empatar fora. Então tá mais numa pequena crescente também, né? E tem essa questão aí da crise dos caras, né, cara? Crise política que já vem há tempos, o próprio Memphis querendo ou não tendo que se provar. Ontem eu vi até o Vampeta falando com o Pilhado, né? Que o Pilhado falando que o Memphis tinha que ser líder e tal, pelo quanto ele recebe. E o Vampeta falando assim: o tanto que ele recebe não tem nada a ver com o fato dele ser líder. Ele nunca foi líder em nenhum lugar da carreira dele. Então o Memphis é muito cara mais midiático, né? E vai querer aparecer pra caramba, né? Afinal, eu fico curioso, né? Afinal do Paulista, o Yuri se lascou. O Yuri teve depressão, ele se curou da depressão, ele melhorou, ele fez o gol do título, basicamente, e os caras ficavam postando fotinha do Memphis pisando na bola. Corintiano tem problema mesmo, né? Corintiano odeia futebol, enfim. Mas então, falando de futebol em si, os caras estão numa crescente mais leve, assim, talvez de não sofrer tanto na temporada. E o Palmeiras vem de uma disputa de campeonato mundial, né, cara? O Palmeiras, querendo ou não, é pra estar em outro nível. Hoje é pro Palmeiras estar em outro nível do Corinthians. E é pra acabar com o ano deles, né, mano? Porque eles não vão conseguir nada no
no Brasileirão, já foram eliminados de todas as competições possíveis da Conmebol. Se a Conmebol tivesse uma terceira competição esse ano, eles iam ser eliminados também. Então, assim, é para acabar com o ano dos caras, para eles ficar no banho-maria, acho que não vai brigar para não cair, mas também título não vai. Então, é realmente para acabar com o ano dos caras em agosto. E isso, financeiramente, vai pesar muito pro Corinthians também. O Corinthians perde muito dinheiro não estando em Libertadores Sul-Americana e vai perder muito dinheiro também caindo cedo na Copa do Brasil. É a faca e o queijo na mão. Esse que é o, esse é o Exato, problema. exatamente. E o pior, eu acho que se eles forem eliminados, eles demitem o Dorival. Eu acho. Eu acho. Ou se não demitir o Dorival, vai sofrer uma pressão pública assim da torcida absurda e pelo menos vai se sentir muito pressionado a demitir o Dorival. E aí você sabe, né? Toda vez que você demite um técnico, ainda mais o Dorival, que eles fizeram uma loucura financeira, eles tiraram o Dorival da seleção. Corinthians e loucura financeira. Por que eu falo ainda, né? Corinthians e loucura financeira. Os caras fizeram uma loucura para tirar o Dorival. Eu fico pensando qual que deve ser a multa do Dorival para sair do Corinthians. Então, prepare-se, senhores. Palmeiras tem a oportunidade, é um cavalo de Troia aí. Tem isso O aqui. que foi? Isso aqui também é questão do retrospecto, né? O Palmeiras é um ciclo, né? O Palmeiras sofre com São Paulo sofre com o Corinthians e o Corinthians sofre com o Palmeiras. Em mata-mata, tirando estadual, o Palmeiras tem essa vantagem assim absurda, né? Então, tentar fazer, eu sei que não entra exatamente em campo, mas, né, é bom ter pelo menos um retrospecto positivo pro nosso lado e manter essa sina aqui. Paulista, de vez em quando, um ou outro você leva, né? Mas fora do Paulista, Palmeiras domina os caras com certa facilidade. Senhores, recadinho rápido para vocês aqui antes de tudo. As oitavas de final da Copa do Brasil chegaram e a KTO traz uma oportunidade aqui especial para vocês, que é a chance extra. Você fez a tua fezinha, bateu, você ganha. Se você perder, a KTO te retorna até R$25. É a chance extra. Como que funciona? Você vai escanear o QR Code aqui embaixo, está aparecendo para vocês, ou ir no link da descrição ou do comentário aqui desse vídeo, vai abrir a tua conta na KTO, e aí você vai lá, ativar, né? Você vai, primeiro de tudo, lá na aba promoções, vai ativar a chance extra, e aí quando você fizer a sua fezinha KTO, você vai colocar 3 ou mais seleções, né, de jogos ali no recurso criar aposta, você vai fazer 3 seleções com uma odd, uma probabilidade de no mínimo 3, tá? Se não der certo, a KTO, fiz lá minha seleção, com odd 3 seleções com odd 3 na Copa do Brasil. Não deu certo? Pô, a KTO te devolve até R$25 em créditos aí para você usar depois, tá? Para isso é muito fácil, você escaneia o QR Code aqui ou vai no link que tá no comentário, você cria a tua conta, depois você vai na aba promoções e aí você vai lá ativar, chance extra, até R$25, chance extra na Copa do Brasil. Você clica lá em aceitar participar e antes de finalizar aí você ativa a chance extra direto no seu bilhete, tá? Simples assim. Simples assim, na aba promoções. Criou tua conta, aba promoções, você já está participando. 3 seleções, né? Você pode criar lá tua betzinha com 3 seleções com odd 3. Tô fechado, senhores? KTO 100% legal no Brasil e valoriza o uso consciente e responsável. Sigam as diretrizes e, por favor, para maiores de idade. Fechado, meus amigos? Senhores, vamos lá. O Wendel é o novo alvo do Palmeiras, tá? E o Zenit já deu até preço. Palmeiras não conseguiu avançar por Richard Rios e por De Ossa. Ficou difícil, né? A situação dos dois. O Palmeiras já tem um novo alvo, que é o Wendel. O Zenit informou para o Palmeiras aí que ele quer 16 milhões de euros, mais precisamente 103 milhões de reais para liberar o Wendel. O valor aí que é um pouquinho acima do que o Palmeiras costuma contratar, mas o Palmeiras está avaliando se consegue seguir com essa negociação ou não. Lembrando, o Wendel já foi sondado em Flamengo, em Botafogo. Ele que é cria do Fluminense, surgiu no Fluminense ali em 2018, aí ele foi para o Sporting, jogou no Sporting de Portugal, e aí em 2020 ele foi para o Zenit, então ele já está lá faz uns 5 anos. Ele que joga de camisa 8, faz o camisa 8, jogou de meia central já também, e jogou de 5. É um bom jogador, não conheço muito do Wendel, tenho certeza que a maioria aqui também não, né? Se alguém aí viu alguma coisa do Wendel nos últimos 5 anos, por gentileza, pode deixar aí nos comentários pra gente. Mas, enfim, é a nova sondagem do Palmeiras e é muito comum isso acontecer, tá, senhores? Vocês falam, cada dia surge um nome novo? Basicamente, sim, porque o Palmeiras não tá conseguindo avançar com nenhum jogador, muito porque tá tendo muita calma para escolher, tem um mês ainda, né, para fechar essa contratação. Tem o Lucas Evangelista ali suprindo, né, conseguindo fazer mais ou menos a função, então o Palmeiras não tem pressa para fechar. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês pensam aí? O Wendel do Zenit, vou dar minha opinião já sobre ele, quero saber a sua primeira, Orlandis.
Não conheço. Brincadeira. É um cara que eu não lembro muito dele jogando, apesar de que toda janela, todo mundo especula, né? Especialmente os principais times. Mas me parece realmente ser um caminho ali. O cara, a Rússia tem várias questões, né? Não é só o futebol, tem questão política lá, guerra e tudo mais. Então é interessante pro cara voltar. O Flamengo teve perto dele nas últimas janelas diversas vezes e acabou não avançando, né? Eu acho que pode ser uma boa. Dos que eu ouço falar, me parece que é um cara que acompanha esse lance do Richard Rios, do apoio ofensivo também, né? Essa parte do tactics, do box to box. E eu espero que não seja o cara que até ontem todo mundo chamava de craque e depois que o Palmeiras especula vira bagre, né? Que é impressionante. O cara tá no caminho do Flamengo, ah lá, tá vendo? O Flamengo tá contratando de novo, o cara bom. Aí especulando o Palmeiras, o Palmeiras só quer bagre. É difícil, hein? Mas me parece que é um cara interessante. Tem que ver as questões dos valores também, que acho que é um pouquinho mais salgado dele, né? Sim, sim, sim. E lembrando, né, até falando aqui sobre o Wendel, né? O Wendel, ele tem 27 anos, ele é meia do Zenit, ele é técnico, ele é um cara técnico, tá? Bem dinâmico, box to box. Ele tem 23 gols aí, 146 jogos. O Palmeiras tá negociando por ele. Aí você se pergunta, ele é uma boa opção? Ele realmente chega a ser uma boa opção? Ele tem um histórico de lesões, tá? Eu me preocuparia com isso. Eu não sei se valeria esses 100 milhões, dado o histórico de lesão que ele tem. Em maio de 2025, ele teve uma lesão muscular aí na coxa, né, durante o jogo do Zenit. Teve ausência aí, pelo menos no fim da temporada da temporada da Rússia, e o presidente do Zenit indicou um retorno rápido dele, mas foi uma lesão grave. Tá? Foi considerado uma lesão grave, o que impactou até as negociações dele com o Botafogo. Além da burocracia lá com o Zenit, isso também impactou as negociações dele com o Botafogo. Então, em agosto de 2024, ele teve estiramento no ligamento do joelho. Ele teve estiramento no ligamento do joelho, o que foi suspeito ali como rompimento, mas sem necessidade de cirurgia. Então, ele desfalcou o Zenit também por algumas semanas. Então, assim, eu ficaria de olho. Eu não sei se esses 100 milhões que o Zenit está pedindo vale a pena. Então, o Wendel, ele é um jogador de boa qualidade técnica, tá? Acho que contribui aí para o jogo do Abel, sim. Mas esse histórico de lesão recente dele, eu teria uma certa cautela, viu? O Palmeiras deve pesar aí esses 16 milhões, porque o risco de lesão e também a adaptação no Brasil, né? Eu acho ele um bom jogador, mas eu tomaria cuidado, né? Qualquer jogador hoje, né, cara, é 100 milhões, né? Não tem essa, né? Não tem discussão. Né? Não, até a gente falando do Kelvin, que quando a gente tá falando do dinheiro do Richard Rios, que é 130 milhões, ele falou, pô, contratar um volante ali de 80, o que sobra, contrata um lateral, meio que tá quase dando certo fazer isso, né? Porque realmente, antigamente você contratava aí com 40 milhões, um atacante, um lateral, um volante, ainda sobrava pro Gandula ainda, né? Hoje em dia é dois jogadores que você consegue contratar aí, e tem que ser muito assertivo, né? Porque senão perde dinheiro. Exatamente, lembrando, né, essa parada dele não ir para o Botafogo deu errado por causa de lesão. Foi questão também burocrática do Zenit barra Botafogo, mas teve também essa questão da lesão que impediu que ele se transferisse para cá. Então, eu do Palmeiras tomaria muito cuidado aí nesse sentido. Parece ser um bom jogador, sim, mas você tem que saber o que você está recebendo, né? E para encerrar, cara, infelizmente, essa notícia aí a gente comenta até com certo receio, né? O Patrick de Paula, cara, ele deixou o Botafogo e foi anunciado pelo Estoril. Patrick de Paula que tem 25 anos, velho. 25 anos. Ele foi pro Estoril, deixou o Botafogo, assinou um contrato de empréstimo, ele vai usar o número 45 lá, e é muito comum, né, você vê os brasileiros aí nessas equipes lusitanas para disputar o Campeonato Português, lá a Taça de Portugal, ele que inclusive é o único brasileiro lá no Estoril no momento, e ele encara como o Estoril aí como um retorno à carreira, né, o Botafogo emprestou ele para o Criciúma para dar uma chance, depois ele voltou para o Botafogo, começando essa volta dele como um dos principais jogadores do Botafogo, e ele surgiu com uma grande promessa do Palmeiras, mas não emplacou. Ele chegou a receber chance no Campeonato Carioca agora, em outros jogos do Botafogo, mas sem sucesso nenhum. E ele vai para a Europa aí, segundo ele, né, segundo o próprio Patrick de Paula, que é uma oportunidade dele crescer e aprender, né? Então, eu espero que ele se recupere, né? Espero que ele coloque a cabeça no lugar aí, consiga voltar o futebol dele, e o contrato dele com o Botafogo termina em julho de 2026. Julho de 2026, junto aí com o empréstimo do Estoril. Então, difícil, né? A situação aqui já está bem cantada.
tem uma cláusula de renovação aí com o Botafogo, mas o Patrick ele aparece como uma joia do Palmeiras lá em 2025, protagonista em título, né? Em 2022 aí ele foi negociado com o Botafogo, foi um dos primeiros reforços aí da SAF, depois foi vítima de lesão grave no joelho, e aí ele teve seu desenvolvimento aí muito freado no Botafogo também por causa disso, né? Também teve altos e baixos lá, questão física, questão comportamental, e, enfim, torcer aí pro retorno do Patrick de Paula, mas, cara, a gente comenta porque impressiona, né? A gente falava que seria volante de Copa do Mundo, pô. Você vê como o futebol é maluco, né? E ele é tão bom de bola que ele, mesmo mal no Palmeiras, era a maior contratação da história do Botafogo, né? Até então. Agora, inclusive, é o Danilo, dois crias do Palmeiras. E ainda tem uma oportunidade na Europa, né, cara? Depois de tantos problemas, ele ainda vai ter uma oportunidade. Eu torço muito para que dê certo, que ele se recupere. Realmente, quando ele surgiu, você fala, pô, esse aí maluco aí vai jogar no Real Madrid, vai jogar no City, de boa, assim, né? Porque bom de bola pra caramba, finalizava bem, marcava bem. Eu acho que é um dos melhores, tipo, né, com o potencial, um dos melhores volantes que tinha surgido nos últimos anos aí no futebol brasileiro. Aquele pênalti lá em cima do Cássio ficou marcado pra caramba, né, cara? Tem que ter um peito para bater um pênalti daquele jeito pelo Palmeiras em cima do Cássio. Então, cara, muito bom de bola, mas, né, por isso que a gente fala, né? Acho que todo mundo aqui tem um amigo que era muito bom de bola. Você olha, igual aquele áudio, né? Esse cara aqui era para ter aposentado a banca, era pra estar todo mundo de boa e o cara não foi, porque futebol não é só, infelizmente, não é só qualidade ali, né? Tem um entorno gigantesco, assim, que acaba, se não tiver funcionando, ainda mais, acho que quanto melhor essa questão do entorno é mais pesada ainda, porque se alguma coisa der errado, você tem muito a perder, né? Mas torço para que ele dê muito certo aí. Quem sabe, né, mano? O cara não consegue se recuperar e ainda a gente contrata de volta. Aí seria o ideal, mas realmente é triste, né? Se a gente vê, mas tomara que dê certo agora, né, cara? Certo ele já deu, vamos dizer assim, né? Já ganhou título, já foi importante, assim, mas realmente, pô, 25 anos agora era para ele estar sendo apresentado. Não, era para ele já ser volante do Real Madrid há umas 2 temporadas aí já. É isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários, estou curioso para saber sua opinião, tá? Deixa o like, por gentileza. Se chegou aqui até o final, cara, se inscreve, por favor. Aí a maioria da rapaziada que assiste os nossos vídeos não é inscrita. Então é um dado muito importante que a gente pescou. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com mais vídeos, mais informações sobre o Verdão. Valeu? Tamo junto.